Você está com dificuldade de gerenciar o seu dinheiro? Não sabe o quanto é complexa a questão da administração financeira? Confira hoje aqui no Contraponto. Contraponto no ar. Um programa de bate-papo em que a gente traz conhecimento, ideias, reflexões e você sempre o nosso convidado. E hoje, para bater um papo conosco sobre planejamento financeiro, contar um pouquinho da sua história, a nossa querida convidada Solange Sirimarco. Tudo bom, Solange? Tudo bom, Ana. É um prazer estar aqui, porque eu adoro falar sobre finanças. Nossa, o prazer é nosso de estar recebendo aqui no nosso estúdio, né, Jana? Isso, seja muito bem-vinda, Solange. Obrigada, Estamos Jana. aqui para te ouvir hoje. Obrigada. Solange é administradora de empresas e também contadora e tem toda uma história. E eu queria começar exatamente, Solange, com essa viagem no tempo. Você trabalhou aí há 30 anos atrás, tem toda uma época aí de máquina de escrever, calculadora manual, papel carbonato. Como é que era o serviço de contabilidade, de controle, de gestão neste tempo para a gente poder fazer essa viagem no tempo e enxergar o agora? Sim, quando eu entrei na universidade, foi no ano de 1980, todo o controle era feito manual. Nós trabalhávamos com ficha, então para fazer um lançamento eu ia lá, eu pegava uma ficha, eu fazia o lançamento por escrito, eu ia na máquina de calcular, eu calculava o saldo, transportava para a ficha. E na hora de fazer uma nota, por exemplo, as pessoas hoje nem sabem que é uma via de papel carbono. Mas a gente trabalhava com papel carbono na época, porque as notas elas tinham várias vias, e não tinha essa história de hoje o computador você imprimir 1, 2, 3 vias. Não, você tinha uma nota com 5, 6 vias, você encaixava direitinho o papel carbono, colocava a nota na máquina de escrever e datilografava. E detalhe, a nota ela era numerada e se você errasse, você praticamente não poderia errar. Por quê? Porque você não consegue apagar uma via carbonada. Sim. E a gente tinha essa diferença que a gente tem hoje de primeira via do cliente, segunda via da administração, terceira via do Tribunal de Contas. Hoje você olha um documento, você já não sabe mais qual é a via. Nossa, que bacana isso. Você falou universidade, mas deixar claro, qual que é a universidade? Eu trabalhei no campus de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo, onde eu fui contadora por mais de 30 anos. Nossa, então, realmente, eu peguei assim toda a contabilidade manual e depois eu fiz parte do processo da informatização também. Pois é, isso aí que eu tinha curiosidade de saber. Porque antes, como era tudo realmente manual, precisava ter muito conhecimento de tudo, né, ô Solange? Depois que entrou o computador, que é a inteligência artificial, facilitou em algumas vias. Como é que você enxerga como que era, como que é, e principalmente a questão do próprio profissional? Porque o computador é aquela programação. E no caso de um imprevisto, né? Eu diria que, assim, na época, a gente teve que aprender a essência da contabilidade, né? Por exemplo, eu ia comprar um material e eu tinha que classificar se o material era bem de consumo, se ele era um bem permanente, se ele era um serviço, isso tudo antes de comprar, porque eu tinha que encaixar o material na conta certa, certo? Hoje não, hoje o sistema facilitou essa execução do orçamento. Ele deixou tempo para a gente pensar na gestão. Então, isso é muito legal. Hoje, o trabalho intelectual de gestão de finanças é muito mais importante. Nossa, bem bacana isso. Interessante. É bem muito bacana. interessante. É bem bacana. Eu acho que, na verdade, vocês passam, hoje em dia, mais tempo, na verdade, executando o que, na verdade, seria o trabalho de vocês mesmo. Porque eu acho que essa questão, toda essa questão burocrática, essa questão que tomava mais tempo, que era um modo mais, digamos assim, manual, ele tomava um tempo e, na verdade, a questão mesmo de
gestão do que Isso. deve ser gerido, eu acho que ficava um pouco prejudicada, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, para te dar um exemplo, a gente compra um material, o próprio sistema, quando o requisitante requisita o material, o sistema já reconhece se é um bem permanente, ele já joga na conta patrimonial, ele já faz o patrimônio, a chapa patrimonial, ele já localiza onde o bem vai ficar e sobra tempo para quê? Para a gente ver como é que nós vamos gastar melhor o dinheiro. Sim, sim. Entendeu? É muito bacana, é muito bacana. Ajudou muito isso. A tecnologia ajuda muito. Ajuda muito. Agora eu estou aqui pensando numa situação que são as exceções, né? Porque o computador está ali, ele faz tudo o que foi programado. Você, trabalhando na Universidade de São Paulo, você tinha questão orçamentária, Sim. que vinha através da arrecadação dos tributos, e aí havia... Se tivesse, por exemplo, uma arrecadação caiu, você tem que fazer um replanejamento, como é que o computador ele não vai ter essa... Como é que se trabalha essas questões? É essa a valorização do profissional, é essa valorização intelectual das pessoas que a gente tem que considerar. Por exemplo, a universidade, a gente trabalha com orçamento, eu trabalhei com orçamento, e ele é assim, é uma fatia do ICMS do Estado. O orçamento, você faz uma previsão para o ano seguinte. Então, no ano anterior, em torno de outubro, novembro, a gente faz a LDO, que é as Leis de Diretrizes Orçamentárias, para o ano seguinte. Bom, acontece que você tem um orçamento, isso as pessoas também costumam confundir, o orçamento com o financeiro, com o dinheiro. Você tem um orçamento no papel, só que o dinheiro ele vai chegar mês a mês na arrecadação do ICMS, do Estado de São Paulo. Então, acontece isso exatamente que você falou. O que acontece? Você fez o orçamento e houve uma crise. Eu peguei crises durante os meus anos que eu trabalhei na universidade. E aí, não vai entrar dinheiro. O ICMS vai ter uma queda. Então, vamos recalcular o orçamento. Esse tempo é precioso para nós nesse momento da informática. Porque você pega e vai... Isso acontece na casa da gente também. Então, gente, o orçamento público, para deixar mais claro, ele é como um orçamento doméstico. Você tem... que o mês que vem, por exemplo, você tem o salário do seu marido, o seu salário, e quem sabe um aluguel que você tem, que faz parte do seu orçamento. Então, o que você vai fazer? Uma previsão. E você tem que ir levando isso numa boa administração, olhando o que está acontecendo. Pode acontecer de não entrar um aluguel no mês seguinte. Você tem que reestruturar suas contas. Ou então você ganha um prêmio, que é o contrário, vai entrar dinheiro. Mas é muito interessante as pessoas entenderem que o orçamento ele tem duas partes. Ele tem a entrada de dinheiro e ele tem a saída de dinheiro. Não tem mágica. Quando você entra com R$10, esses R$10 eles vão sair. Você não consegue sair dinheiro se não entrou. Isso é muito comum isso na gestão pública. Porque eu participava e quando eu chegava as pessoas falavam assim, chegou a mulher do dinheiro. Então eu era convidada nas reuniões da administração, porque as pessoas elas têm ideias assim maravilhosas. Os gestores públicos, a população, só que esquece que tudo depende de recurso financeiro. Nossa, interessante. E essa conta, ela é matemática. É matemática e é uma matemática muito clara, onde 2 mais 2 é igual a 4, não é 3,99 e não é 4,1. Você só gasta aquilo que você recebe. Não adianta começar a inventar privilégios, inventar gastos, porque o que acontece também com os governos? Ele tem um orçamento para seguir no determinado ano e ele começa a gastar mais dinheiro do que ele tem. Ele lança a mão de coisas que ele tem que pagar no futuro e começa a pagar agora. Acaba a gestão dele, ele entrega o governo para outro. Aí o que acontece? O outro pega o Estado, o município, com um rombo. Nossa, gente. Que é o que acontece com as pessoas no cartão de crédito. Quando as pessoas gastam no cartão de crédito e não pagam naquele mês, no mês seguinte ela tem que pôr o que ela vai gastar, mais o débito que ela trouxe de volta, Mais os juros. mais os juros.
E acontece isso, aí a pessoa se enrola. Isso realmente é uma bola de neve. É um negócio assim que eu falo que a administração financeira tinha que ser dado em escola. Sem a menor dúvida. Trazendo isso, vamos conversar mais sobre isso, que eu acho muito interessante para o telespectador saber disso. Trazendo isso mais para o lado físico, né? Mais para a pessoa física. Diferencia para a gente a questão de gasto, de investimento. Como seria isso, Solange? Então, eu vou falar. Então, você entrou o dinheiro, você tem o dinheiro, aquele dinheiro ele entrou e vai sair. Então, você vai gastar. Agora, é muito importante para as pessoas saberem o que é gasto. Gasto por si só e o que é um investimento. O gasto, você não vai ter retorno. Você vai ter um retorno emocional, vamos dizer assim. Você vai gastar, você tem um relógio cor-de-rosa, você quer um relógio azul. Você vai ter um retorno emocional, você tem as suas vontades, tudo bem. Só que isso é gasto. Agora, o que é investimento? Investimento é quando você faz um gasto que vai te dar um retorno. Por exemplo, um ótimo investimento, educação. Mas até para você fazer um investimento educacional, você precisa ter uma boa gestão. Você tem que ver o que serve para a sua carreira. E também você não vai fazer um gasto por gasto em educação. Exato. Outro gasto que eu acho assim fantástico, que é um investimento, é a previdência privada. Sabe, me assusta, gente, ver pais que compram brinquedos caros para filhos e não pensa que pode colocar um dinheirinho, desde que a criança é pequenininha, numa previdência privada. Porque quando chegar na velhice, a pessoa não tem mais aquele poder do trabalho. Aí começa a gastar com remédio, começa a gastar mais. Quer dizer, olha a falta que faz um planejamento financeiro na sua vida. É verdade, né, gente? É muito. Eu vejo também isso muito dentro da questão de quando a gente vai para um supermercado, igual a gente estava comentando, né? Você precisa comprar coisas realmente que vão abastecer a sua casa, que vai fazer com que você crie todo um cardápio. Mas aí te deu vontade de comprar aquele chocolate. Não é um problema, mas isso não pode te comprometer, né? Lógico, eu acho que disciplina financeira é uma coisa que tem que levar muito a sério, sabe? Porque eu vou falar uma coisa, a gente mesmo conhece pessoas que ganham bem, têm um salário alto e estão sempre endividados, não é assim? Exatamente. E por outro lado, você vê pessoas que ganham um salário assim muito menor e elas conseguem comprar casa, elas conseguem comprar carro. Gente, isso é planejamento financeiro familiar. Você começa a observar que é gestão. Lógico. Não importa se você ganha 10 mil ou 100 mil reais. Sim. O que importa, se uma pessoa que ganha 10 mil, se ela consegue guardar, investir, ela tem um planejamento financeiro. Se a que ganha 100, se ela gasta os 100 e mais, ela não vai ter reserva, ela não vai ter investimento. E o que ela falou dessa diferença de gasto e de investimento é muito importante isso, né? A gente vê muito isso, questão de quando a pessoa vai comprar um carro, né? Às vezes ela quer um carro de luxo para poder ter aí sua questão vaidade. Emocional, a questão de desejo. vaidade. Exatamente. E aí você vai, dependendo da situação, né? Você vai pagar um IPVA mais caro, um imposto mais caro. Você vai, exatamente. Tem vários outros gastos, então acho que isso é muito interessante de ser falado, como que isso tem que ser muito pensado, planejado, né? Outra coisa que eu percebo que brasileiro não tem por educação é fazer poupança. A poupança, você não precisa começar por um valor alto. Você tem que ter aquele hábito de poupar. Isso reserva, é muito importante. Né? Uma reserva. Isso os pais têm que ensinar para os filhos. Sabe? Ganhou uma mesada de R$50. R$10, filho, você vai separar. A hora de uma necessidade você vai usar. Isso é a chamada reserva de emergência no momento. De emergência. Veio aí a pandemia para mostrar para a gente o quanto ela é importante. Isso é muito interessante, essa poupança. As pessoas não têm essa cultura, mas eu acho que é um negócio para se incentivar. Falando em orçamento, Solange, como que fica essa questão? Porque quando eu era criança, eu pensava assim, faltou dinheiro, é só ir lá no Banco Central e vamos imprimir dinheiro à vontade. E como que fica essa questão do valor do dinheiro? Como funciona isso? Eu vou te falar que eu também pensei isso, já pensei isso. Eu acho que todo mundo já pensou, gente, se o governo tem uma maquininha que roda dinheiro, por que não imprime dinheiro e solta dinheiro na praia? Algum tipo de bolsa. Eu ficava
imaginando isso. Isso. Quando o Silvio Santos falava, quem quer dinheiro? Eu imaginava o governo rodando dinheiro e perguntando quem quer dinheiro também. Eu também pensava nisso. Para soltar dinheiro, Janaína, existe uma coisa assim, imprimir dinheiro, a gente chama de a inflação mais cruel que pode existir nesse mundo. Uma inflação assim, direta. Por quê? O que acontece? Vamos pensar que dinheiro, ele precisa ter um lastro de produção. O dinheiro, ele vale riqueza. O dinheiro por si só, uma nota, ela não tem valor. Ela vale quando ela tem o que comprar, concorda? Exatamente. Então, o que acontece? Por isso a diferença de moeda, né? Isso. Nosso real, quanto que vale o dólar, quanto que vale o peso. Exatamente. Então, vamos pensar assim, para ser bem claro para as pessoas. Você tem, eu vou até usar o exemplo do que está acontecendo atualmente com o arroz. Vamos pensar assim, basicamente, que você tem 300 quilos de arroz e você tem R$300 em dinheiro. Vamos esquecer que o dólar está alto, que nós estamos exportando arroz, vamos esquecer das outras variáveis. Certo. Vamos pensar em dinheiro e produto, tá? Que é uma relação mais fácil da gente entender essa pergunta que as pessoas fazem. Então, você tem 300 quilos de arroz e R$300. Quando o governo agora fez o auxílio emergencial, o que ele fez? Ele soltou dinheiro na mão da população que come arroz. Então, para existir um equilíbrio, o que a gente tinha que fazer? Para tudo, como se isso fosse possível. O governo soltou R$200, vamos plantar arroz equivalente a R$200. Porque nós teremos aqui R$500 em circulação. E aqui nós vamos ter 300 quilos de arroz. Resultado. Tem R$500 querendo comprar o arroz. E o arroz não aumentou a plantação. Chegou a hora do produtor de arroz ganhar dinheiro. Ele também está atento ao mercado. E tem muita gente querendo, com dinheiro na mão, querendo comprar os 300 quilos de arroz. O que o produtor faz? Ele aumenta o preço. Muito claro, né? É fácil. Ele aumenta o preço e aí as pessoas, com o dinheiro na mão, elas pagam. Porque elas querem o arroz. Então, qual que é a saída? Das duas, uma. Ou você coloca dinheiro no mercado coloca riqueza no país, ou então você fala assim, todo mundo vai parar de comer arroz, só metade da população vai comer arroz, porque o produtor não pode subir o preço do arroz. Aí o que vai acontecer? O produtor não sobe o preço do arroz e o arroz se estabiliza. Então, por isso que a gente fala que rodar dinheiro, colocar dinheiro na praça, sem riqueza no país, não funciona. É a balança comercial favorável, né? Entendeu? Então, é um negócio assim, eu também pensava nisso. Outra coisa que eu confesso para vocês que eu pensava, quando eu não fazia parte desse sistema, era assim, eu pensava assim, gente, tem um orçamento. Aí chegou no fim do ano, não gastou tudo. O que faz com o dinheiro que sobrou? Não é de pensar uma coisa dessa? Aí, quando eu fui trabalhar com a minha experiência, hoje eu percebo que o orçamento, ele é simplesmente números. E que o dinheiro, ele vai entrando aos poucos. E quando chega lá no fim, vai sobrar números, não vai sobrar nota. Ninguém faz um orçamento e pega o saco de dinheiro e guarda no canto da sala. Assim como no nosso orçamento da nossa casa, Sim. Ninguém pega e fala assim, o mês que vem eu vou ter 20 mil, deixa eu pegar os 20 mil. Não, isso é uma coisa que vai entrando e vai saindo. Vai e o orçamento, exatamente. Vai... E isso a gente, é uma mecânica de receitas e despesas, que é o que a contabilidade faz, débito e crédito. É um negócio assim, bastante interessante. Como é que a nossa população está carente desse tipo de informação? Né? Eu acho. E eu acho que essa questão que ela falou, né, eu acho que as finanças devem ser encaradas com uma responsabilidade muito grande. Porque uma pessoa que não tem uma vida financeira saudável, isso causa muito problema, até emocional. Não, de saúde. Né? De saúde. Não, nós vivemos essa situação agora, tendo que escolher entre saúde e economia. Não, gente, uma coisa não se dissocia da outra. Andam juntas, né? Elas andam completamente entrelaçadas. Sabe? Não existe isso. Outra coisa que a gente precisa pensar é assim, que o gestor, ele tem uma responsabilidade do dinheiro público e a população precisa aprender como funciona para poder cobrar isso dos gestores. Exato. Entendeu?
E também, por outro lado, a população não pode ficar querendo que dinheiro... Ela precisa aprender também que dinheiro não nasce em árvores. O dinheiro, ele sai de algum lugar, ele sai dos nossos impostos. Então, quando ele fala, vou fazer isso, ele vai tirar de outro lugar para cobrir uma despesa. Sabe? Isso é uma coisa de muita responsabilidade. É uma responsabilidade muito séria com a sociedade. O dinheiro público na mão do gestor. Sim. Sabe? Assim como é uma responsabilidade do pai e da mãe gerenciar as finanças da nossa casa. A única coisa que muda é um gestor de coisa pública Sim. e outro gestor do seu orçamento Exatamente. doméstico, mas a responsabilidade Exatamente. e a receita, o débito, O crédito. funciona da mesma forma. Exatamente. Muda o tamanho. É, o tamanho, né? exatamente. Mas é a mesma mecânica. E a questão que o gestor público ele está gerindo o direito que é na público, verdade, né? você tem até o direito na sua casa de gastar como você quer. Exato. Mas o gestor não. O gestor Ele não. está controlando o nosso dinheiro. A responsabilidade, eu diria que é dobrada. Agora tem a lei de responsabilidade fiscal, Sim. tem toda uma questão Sim. jurídica por trás disso que pode assegurar isso. Tem. É. Então, eu acho assim que a gente está caminhando para uma coisa melhor, sabe? Até porque, como eu falei, a informática, hoje ela te dá muitos dados para você fazer essa fiscalização, Sim, sabe? Hoje você entra no portal de transparência de uma prefeitura, isso. você sabe tudo, quanto gastou, em que gastou. Isso é a informática que E hoje os proporciona para dados são nós. bem cruzados. Isso, tudo é bem legal, é. Nossa, Solange, que bate-papo cabeça. Foi um Doutora. prazer recebê-la aqui. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores viram o quanto é complexo administrar, cuidar do seu dinheiro, mas principalmente a questão da responsabilidade. Isso aí está dentro de cada um. Muito obrigada por você ter Sempre às vindo, ordens, ter Ana. dado essas dicas, ter esclarecido algumas coisas, abrir um pouco aí a sua vida, né, da questão da história Exato. e do hoje. Foi muito bom e a gente quer que você volte outras vezes. Bom Obrigada prazer, pela gente. sua presença, Muito prazer. Eu gosto Solange, muito de pelas falar suas sobre orientações. finanças. Obrigada. Está às ordens. E muito obrigada a você que participou do Contraponto de hoje. A gente se encontra no próximo. Tchau!